Olá, visionário, tudo bem? Se você está assistindo a gente pela primeira vez, se você nunca viu esse canal, se você nunca me viu, você está participando agora da série O Início e o Fim do Sofrimento. Este canal é um canal chamado Veja no Escuro. Nós temos o nosso canal no YouTube, nós temos o nosso Instagram, e lá no nosso Instagram tem na bio um link para você participar dos nossos grupos no WhatsApp, e nós estudamos sobre a ciência dos relacionamentos. Então, se você quer estudar um pouco mais sobre isso, você quer entender mais a ciência dos relacionamentos, siga-nos, esteja conosco e pegue a visão. No nosso último episódio, a gente viu o que aconteceu na criação do planeta Terra. A gente viu quão incrível era. A gente viu quão felizes Adão e Eva estavam sendo. A gente viu por que eles estavam sendo felizes e que eles estavam muito agradecidos e muito gratos a Jesus por causa disso. Porque quem não ficaria grato em viver num lugar incrível, numa riqueza, uma sensação incrível de prazer, de sensação de alegria, sem você se preocupar com o dia de amanhã, com preocupações, com agendas, com hora marcada, com reuniões, nada disso. Eles não tinham nada que atrapalhassem, não tinham nada que fizesse eles ficarem preocupados. Eles não conheciam o que era isso. Eles só sabiam o que era felicidade, prazer, alegria e paz. Eles tinham paz. Quantas pessoas hoje que não sabem o que é paz, que entendem que só terão paz no céu, mas é possível nós termos paz aqui. Jesus é a paz. E se nós temos Jesus, nós temos paz. E como é possível isso? A gente não consegue entender como é possível nós termos paz aqui nesse mundo. E eles tinham o tempo inteiro paz. Eles não sabiam o que era não estar em paz, não estarem em alegria. E o que acontece? Paralelo a isso, quem está acompanhando a nossa série, eu recomendo você assistir o primeiro episódio, o segundo episódio, esse é o terceiro episódio. Eu recomendo você assistir para você poder acompanhar e se inteirar mais. Mas se você quer continuar, seja bem-vindo e bora para frente. Vamos lá. Você pode acompanhar essa história no capítulo 1, no capítulo 2 e 3 ao Gênesis. Tá ok? E também Apocalipse 20 você também entenderá bastante essa história. Então vamos lá. No livro História da Redenção, na página 25, lá fala o seguinte, que Satanás estava espantado ante sua nova condição. A sua felicidade tinha acabado. Satanás ele acreditava que ele ia ser feliz. Mas às vezes nós temos já o que nós queremos e nós entendemos que é possível ter mais de algo que nós já temos, por causa do egoísmo. O egoísmo cega a gente, o egoísmo tira a nossa lógica. E quando a gente é egoísta, a gente entende que ter mais vai realizar o nosso vazio. E no caso, Satanás não realizou. Ele entendia que ele não era feliz e de repente ele ficou espantado. O livro fala, Satanás estava espantado ante sua nova condição. Sua felicidade acabara. Olhava para os anjos que com ele antes eram tão felizes, mas que tinham sido expulsos do céu e sua companhia. Antes de sua queda, nenhuma sombra de descontentamento, palavra difícil, né? Tinham turbado sua perfeita alegria. Agora tudo parecia mudado. As faces que tinham refletido a imagem do seu Criador estavam melancólicas. Ele nunca tinha visto isso. Ele estava espantado. Nem ele sabia o resultado da sua revolução. Ele acreditou, ele mentiu para ele mesmo. A primeira pessoa que nós mentimos somos para nós mesmos. Nós mentimos muito para a gente. A gente entende, a gente mente para nós mesmos que será possível, que nós seremos mais felizes. E no fundo, nós sabemos que não. É só para agradar o nosso ego, só para agradar o nosso egoísmo, é só para agradar o nosso orgulho, é só para a gente mostrar que a gente pode, que a gente é mais, que a gente faz e acontece. E foi isso que aconteceu com Satanás. Ele fez e aconteceu, e realmente aconteceu. E o que aconteceu? Infelicidade. Ele ficou espantado, porque ele nunca tinha visto rostos tristes, ele nunca tinha visto semblantes decaídos, ele nunca tinha visto discussões. E aí o que acontece? Conflito, discórdia, palavras ásperas, recriminações, xingamentos existiam entre eles.
Antes da sua rebelião, da sua revolução, esses acontecimentos eram desconhecidos no céu. Satanás agora observava os terríveis resultados da sua revolução. Ele estremecia e temia encarar o futuro e contemplar o fim destas coisas. Olha só, e aí ainda continua e diz o seguinte, que na hora do louvor a Deus, tá, mais ou menos no findar da tarde, ele pegou e lembrou, nossa, agora era o momento de nós louvarmos a Deus, de nós estarmos ali juntos, todos nós juntos em louvor, em perfeito louvor e cântico a Deus. E aquilo, ele descobriu que aquilo era muito, muito gostoso, que aquilo realmente preenchia o vazio no coração dele. E ele lembrou que ele dirigia o coro celestial, que ele apertava a primeira nota, ele que começava todo aquele coro de milhares e milhares e milhares de vozes. Imagine só que coisa mais linda que deveria ser. Mas agora, em vez de notas musicais, de vozes melodiosas, ele está escutando as pessoas gritarem no ouvido dele, ele está escutando as pessoas xingarem no ouvido dele, brigarem entre si. E ele pegou e se estremeceu, porque ele falou o seguinte, nunca mais eu serei feliz na minha vida. Imagine só. Em poucos momentos, Satanás entendeu que ele nunca mais seria feliz na vida dele. E ele estremeceu. E ele pegou e pensou, pudesse eu voltar a ser puro, a ser verdadeiro e leal, eu abandonaria a minha pretensão de autoridade. Ele estava disposto a voltar a ser menos do que ele era. Mas será que isso era sincero? Será que isso era arrependimento ou era remorso? Porque a gente sabe que existe uma diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento, você se arrepende do que você fez. E você quer pedir perdão, e você não está tão preocupado assim, ou nada preocupado com o resultado. Você quer simplesmente pedir perdão, você quer simplesmente se reconciliar com a pessoa que você ama. Agora, o remorso não. Você não está preocupado com o sentimento da pessoa magoada, você está preocupado com o que você perdeu. O remorso é a consequência do ato egoísta. Ele não é um arrependimento, ele é simplesmente o seguinte, eu quero ter o meu primeiro egoísmo sem esse acontecimento ruim. É isso que é o remorso. Ele quer continuar o egoísmo, ele quer continuar a revolução, mas sem a consequência daquele egoísmo, sem a consequência daquela revolução. Ou seja, ele quer juntar o mal com o bom e fazer um mix e tomar aquela vitamina. Mas é impossível juntar mal com bom, ou é uma coisa ou é outra. E é isso que o diabo queria, era isso que o Lúcifer queria. Ele queria ter a felicidade que ele teve no céu sem Deus. E é impossível, porque a felicidade não é algo que você pega numa prateleira do supermercado ou em qualquer outro lugar. A felicidade é Cristo. E se você não tem Cristo, você não é feliz, porque Ele é a felicidade, Ele é a paz, Ele é o amor. E sem Cristo, nada disso nós temos. E desde o princípio, as pessoas não entendiam isso, e nós até hoje não entendemos isso. Nós estamos há milhares de anos vendo sofrimento, vendo angústia, e nós não entendemos isso. Que não são as coisas desse mundo, que não são as coisas que nós acreditamos, não são as coisas que nós entendemos ser verdade, não são as revoluções, a pós-verdade que irá nos trazer felicidade. Não é uma troca de governo, não é o governo A, não é o governo B, não é um lado A, um lado B, não é o candidato X ou Y que vai trazer felicidade a nós. É Cristo que resolve os problemas do nosso coração, é Cristo que resolve os problemas do mundo. E esse mesmo problema a gente vê que nós estamos passando hoje, em pleno século XXI, é o problema que se passou desde o princípio. É a mesma coisa, é o mesmo engano, é os mesmos erros, as mesmas consequências. E nós estamos vendo essa sequência de erros e nós estamos insistindo em não entender, estamos insistindo em não querer. E foi isso que aconteceu. O Lúcifer, ele queria voltar e assim ele fez. E o que aconteceu? Aqui no livro fala o seguinte, que ele tinha guiado as pessoas à revolução, ele tinha feito as pessoas errarem, ele tinha tirado quase a metade dos anjos do céu, e ele sabia que essa responsabilidade desse ato cairia sobre ele. Ele estava estremecendo, ele estava temeroso, ele não estava suportando essa pressão, essa angústia no coração dele, porque ele aprendeu, ele entendeu, sem Cristo é impossível ser feliz. Então olha só, esses espíritos tinham se tornado turbulentos com suas esperanças desapontadas. Ao invés de bem maior, que eles acreditavam que teriam, estavam experimentando os maus resultados da desobediência e desrespeito à lei. Nunca mais poderiam serem felizes novamente. Nunca mais eles poderiam estar sob a guia de Jesus Cristo.
Olha só que interessante. E aí entra o texto que quem participa do nosso grupo no WhatsApp viu que nós colocamos aquele texto lá e a continuidade dele é agora nesse momento. Se você quer entender o que é esse texto, esse grupo no WhatsApp, entre no nosso Instagram, lá na nossa bio tem o link, você clica lá e você entrará no nosso WhatsApp. São vários grupos que nós temos, que nós estamos estudando um pouco mais sobre a ciência dos relacionamentos, para você ser a pessoa certa e para você encontrar a pessoa certa. Chega de cair em cilada e chega de fazer outras pessoas caírem em ciladas. É possível ser feliz, é possível arrumar um relacionamento feliz, é possível estar com Cristo e juntos aguardar a volta de Jesus, ok? Depois desse comercial, agora vamos voltar. Satanás, ele procura reintegração. Satanás, ele treme. Olha, no capítulo 3, na página 29, fala o seguinte: Satanás treme ao contemplar sua obra. Ele está sozinho, meditando sobre o passado, o presente e o futuro. De seus planos, sua poderosa estrutura vacila como uma tempestade. Olha só, vacila como uma tempestade. Ele está tremendo de medo. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Isto lhe é concedido. Olha a misericórdia de Cristo. O cara fez e aconteceu lá no céu, causou discórdia, bagunça, revolução, guerra. Nunca tinha acontecido guerra. Fez uma terça parte sair do céu e aí ele pede uma reunião. Jesus, sabendo quem é ele, o que está no coração dele, Jesus ainda o aceita. Vou te falar uma coisa: se Jesus aceitou ter uma reunião com Lúcifer, você acha que ele não teria uma reunião com você? O seu caso nunca é perdido, nunca será perdido. Se você pensa que você está perdido, é mentira. A gente viu isso no episódio 2. Essa é a maior mentira que Satanás conta, que não existe mais jeito. Existe sim. Existe sim. Você acha que Jesus é bobo? Você acha que Jesus morreria por mim, por você à toa? Para você poder pecar uma vez só e acabou, não ter mais perdão? Isso é mentira. A graça de Jesus está aberta agora, nesse momento, para você poder recebê-lo. Ok? Nunca esqueça disso. Se Jesus recebeu o próprio diabo, ele receberia você, que é o filho dele, que ele morreu por você. Ok? Então olha só, ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Isto lhe é concedido. Então relata ao Filho de Deus, que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se-á ao sábio comando. Quando ele falou isso na reunião, o livro aqui fala o seguinte, que Cristo chorou. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, como o pensamento de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não devia ser colocado em perigo. Se fosse recebido de volta, todo o céu seria manchado pelo pecado e a rebelião originadas com ele. As sementes da rebelião, da revolução, ainda estavam nele. Não tivera em sua revolução nenhum motivo para seu procedimento, e arruinara irremediavelmente não só a si mesmo, mas a multidão de anjos, que teria sido feliz no céu, tivesse ele permanecido firme. A lei de Deus podia condenar, mas não podia perdoar neste caso, porque ele não queria o perdão. Ele apenas queria que tirasse a consequência do erro dele. Ele não se arrependeu de sua rebelião, porque visse a bondade de Deus, a qual havia abusado. Não era possível que seu amor por Deus tivesse aumentado tanto desde a queda, que o levasse a uma alegre submissão e feliz obediência. A desgraça que experimentara em perder a doce luz do céu, o senso de culpa que o oprimia, o desapontamento que sentiu em não ser realizadas suas esperanças, foram a causa da sua dor. Olha só, o senso de culpa, a tristeza, o fato de não ter Jesus, porque Jesus traz a felicidade, então ele não queria a pessoa, ele queria o resultado de ter Jesus. Olha só como Jesus é incrível, mas ele não queria ter Jesus, ele não reconhecia isso, é aquela pessoa ingrata, sabe, que quer o seu benefício, mas quando você dá não reconhece, quer apenas o seu benefício, não quer você. É isso que Lúcifer estava querendo fazendo, ele não queria a pessoa, ele queria apenas o benefício, é aquele filho ingrato que só quer que o pai mande o dinheiro para ele na universidade, mas não quer o contato com o pai. Não quer passar o feriado com o pai, não quer passar o feriado com a mãe, não quer visitar a mãe e o pai. Se você é um filho e está fazendo isso com o seu pai, você está tendo o mesmo padrão de procedimento de Lúcifer, do Satanás, do diabo,
porque o diabo não queria estar com o Pai, ele queria apenas os benefícios do Pai. E se você está fazendo isso, você está imitando Lúcifer. Então pare nesse momento de fazer isso. Reconheça o seu pai, reconheça a sua mãe, dê valor ao seu pai, dê valor à sua mãe. Porque eles te amam, colocaram você no mundo e eles entendem o que é melhor para você. Ah, mas o meu pai e minha mãe não entendem o que é melhor para mim. O meu pai e minha mãe não são cristãos. Ok, mas não é através da revolução, da rebelião que você faz isso. E você tem um Jesus para te guiar, para te orientar a como você fazer o que é certo e ainda amar e respeitar o seu pai e a sua mãe. Senão você vai ter o mesmo espírito de rebelião, de revolução de Lúcifer. E aí, quando Lúcifer viu que Jesus sabia de fato o que estava no coração dele e que ele não ia poder voltar, porque ele não estava arrependido, ele não queria se arrepender, ele tomou a decisão dele. E a Bíblia fala que só tem um pecado que é imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é quando você toma a decisão e fala, eu não quero que o Espírito Santo mais me incomode, eu quero agora fazer a minha vontade, e sai daqui, Espírito Santo. E é uma crescente pedindo, sai Espírito Santo, sai, e aí vai se distanciando, e aí acontece o pecado contra o Espírito Santo, quando você não sente mais remorso nenhum, quando você não sente dor nenhum, arrependimento nenhum do seu pecado. Ai, Fábio, eu tenho medo de estar pecando contra o Espírito Santo. O fato de você estar tendo esse medo significa que você não pecou ainda contra o Espírito Santo. Aproveite que você não pecou e peça perdão a Deus e corre para o colo dele. O que você está esperando, rapaz? O que você está esperando, moça? É no colo de Jesus que tem a felicidade. A gente está acabando de ver que o próprio diabo reconheceu isso. O próprio diabo sabe disso, que é no colo de Jesus que é a felicidade. Então corre para lá, nesse momento, dá um pausa, peça perdão, fale com Jesus. Jesus te colocou aqui para você poder entender isso, para você poder aceitá-lo, para você parar de correr dele, porque ele te ama, ele é o único que te fez, que te criou e que pode te dar a felicidade. Porque até o diabo sabe isso, mas ele enganou os anjos dele, e ele tem enganado a gente tem que cortar esse mal, tem que cortar essa maldição, que ele começou desde o princípio. Então, quando ele pegou e viu que não ia poder voltar, que Jesus descobriu o plano dele, aí sim, ele pegou e mostrou quem realmente ele era. Aí a máscara caiu totalmente. E aí ele pegou e reuniu todos os seus anjos e falou o seguinte, olha, eu não vou poder voltar mesmo para o céu. Jesus sabe que o meu coração é mau, que eu não estou nem aí para ele, eu quero só os benefícios dele. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer Adão e Eva caírem em tentação. Assim nós seremos iguaizinhos a eles. E aí Deus, ele terá que reverter a sua lei. Ele acreditava que se fizesse Adão e Eva pecarem, que Deus ia alterar a lei dele. E que Lúcifer e os anjos iriam viver no jardim do Éden, comendo o fruto da árvore da vida. A gente não falou desse fruto ainda, deixamos para falar agora. Fora o fruto da ciência do bem e do mal, que era para testar se eles amavam a Jesus ou não de verdade, tinha uma outra árvore, que era a árvore da vida, que conforme eles iam comendo, eles iriam permanecendo com vidas para todo sempre. E o diabo ele queria ter acesso a essa árvore, juntamente com o homem, para pecar e eles continuarem perpetuando para sempre o pecado, para ele poder ser rei neste mundo para todo sempre, e para todo sempre colocando angústia e maldade. Você está entendendo quem é Jesus? Você está entendendo quem é o diabo? A gente tem mania de medir Jesus com a nossa régua. A nossa régua não tem amor suficiente para entender o amor de Deus. Nós nunca entenderemos o amor de Deus. Se a gente medir Deus com a nossa régua, nós nunca vamos entender quem de fato é Deus e nós não vamos confiar em Deus. Porque nós estamos medindo com a nossa régua. E se a gente for medir a maldade do diabo com a nossa régua, a gente nunca vai entender o quão mal ele é, o quão mal ele quer fazer a sua família e a você. E aí o que vai acontecer? A gente não vai ser nem uma coisa e nem outra. A gente não vai ser nem de Jesus e a gente vai fazer algumas coisas que o diabo deseja, porque nós acreditamos que ele está querendo o nosso bem. Para pensar, quem foi que criou tudo? Quem foi que criou o Jardim do Éden? Quem foi que criou Adão e Eva? Quem foi que demonstrou que realmente ama? Foi Jesus. O diabo ele estava o tempo inteiro, paralelamente, só bolando para estragar, só bolando o mal. E as pessoas acreditando nele, ele levando as pessoas a acreditarem nele. Isso não faz sentido, não tem senso. Se você anda acreditando no diabo,
Pare de pensar, de acreditar nele. Não faz sentido. É Deus que te ama, é Deus que te fez, é Deus que veio nesse mundo para te salvar. E aí ele pegou, olha só a maldade dele, ele parou para pensar, ele ficou um tempo bolando um plano para estragar a felicidade. Adão e Eva nunca tinham feito nada para ele, para o inimigo, não tinha feito nada para Lúcifer. E ele, com esse ódio, só para poder destruir Deus, ele não ia conseguir destruir Deus, mas para poder destruir a felicidade de Deus ali, deixar Deus triste, para afetar alguém que ele odiava, ele também odeia aquela pessoa que é o fruto do amor do que ele estava odiando. Não faz sentido isso aí. E aí ele teve um plano, e ele ficou sozinho para considerar seus planos, de modo que absolutamente certa que é a queda de Adão e Eva. Ele temia que seus propósitos pudessem ser derrotados. E ele mais uma vez temeu que a sua culpa seria aumentada. E olha só que a página 29 diz o seguinte: ele estremeceu ao pensar em fazer o casal passar pela miséria que ele estava passando. Olha só, ele ainda estava hesitando, ainda tinha algumas coisas que não eram tão más ainda nele. Mas aí os anjos dele chegou para ele e falou o seguinte: para de ser fraco, seja mal de verdade e vamos acabar com isso agora. E a partir daquele momento, ele nunca mais teve nenhum pontinho parecido com positivo. Daquele momento em diante, ele só teve maldade e ódio e desprezo no coração dele para com todos os seres criados e também com Deus. E aí ele pegou e bolou um plano. E no nosso próximo episódio, a gente vai ver que plano que foi esse, e o que de fato aconteceu, e qual é a nossa parte em tudo isso. Pegue a visão.